dia a todos. Meu nome é Franklin Rabelo de Araújo, sou auditor fiscal do trabalho. Vou falar sobre a atuação dos auditores fiscais do trabalho na área portuária e aquaviária. De antemão, gostaria de agradecer aos coordenadores do evento, aí, na pessoa do Pacífico, dizer da grande honra que eu estou aqui para fazer essa apresentação. Bem, vamos tratar sobre o histórico, do trabalho portuário, importância econômica da área portuária, normas de segurança e saúde do trabalho portuário e aquaviário, competência da divisão e das coordenações regionais de fiscalização do trabalho portuário e aquaviário, atuação da fiscalização do trabalho portuário e aquaviário, legislação portuária, a Lei 12.815 e a 9.719, que trata do trabalho avulso e da norma regulamentadora 29. Essa atividade portuária no Brasil, Darcy Ribeiro já se referia como o núcleo portuário dominava a civilização brasileira e a fez ser urbana por natureza. Então, a maioria dos portos brasileiros se situa em área urbana. Temos aqui, desde 1999, Fernando Collor de Mello extinguiu a Delegacia do Trabalho Marítimo, que atuava no âmbito do Ministério do Trabalho nessa área portuária. Em 1995, ocorreu a Lei de Modernização dos Portos, em que foi reativada as vistorias portuárias, e criado o Grupo Executivo para a Modernização dos Portos, em que o Ministério do Trabalho participava, juntamente com a Marinha do Brasil e outros órgãos governamentais. Somente em 1996, o Ministério do Trabalho iniciou as atividades do seu grupo de fiscalização setorial, que seria a fiscalização dessa área portuária e aquaviária. Atualmente nós temos a divisão de inspeção do trabalho portuário e aquaviário em Brasília, bem como as coordenações regionais do trabalho portuário e aquaviário nos diversos estados. Agora, qual a importância econômica da atividade portuária? Por que normalizar essa área? 96% da carga embarcada é por via marítima. Então, nossas exportações, dados aqui de 2012, dados oficiais, 96% da exportação é feita por via marítima. E importação, 90% por via marítima. Então, só para ter uma ideia, que apenas na importação, apenas 4% é por via rodoviária. Então, não temos que discutir a importância econômica dessa atividade. E quais são os principais produtos de importação? Temos, dominando aqui, óleos e combustíveis, máquinas e aparelhos mecânicos, veículos e partes, máquinas e aparelhos elétricos, adubos ou fertilizantes, produtos químicos, orgânicos, plásticos, borracha, ferro fundido, obras de ferro fundido, ferro, aço. Então, diversos produtos circulam através dos portos e, portanto, tem que ter um monitoramento adequado. Agora, quantos portos existem no Brasil? Nós temos 235 instalações portuárias, públicas e privadas, marítimas e fluviais, administradas por companhia docas, 19. Portos organizados delegados, 18. Então, a porto organizado, nós temos a Lei 2.815, pela PEFIM, que é bem público, construído e aparelhado para atender a necessidade de navegação, movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Agora, vamos ver, observando aqui os principais portos brasileiros, portos fluviais e marítimos. Os pontos em azuis são os portos administrados por companhia docas, e os vermelhos, portos administrados por estados e municípios. Então, são 8.000 quilômetros de litoral, com diversos portos espalhados por vários estados. Agora, vamos ver aqui o que é que tem, uma área portuária, para que se justifique uma norma regulamentadora de segurança e saúde nessa área. Então, observando aqui na área portuária, nós temos parque de tancagem de inflamáveis, nós temos o pier petroleiro,
nós temos um pier petroleiro, nós temos silos de trigo para abastecer vários estados, né? Temos, inclusive, cais pesqueiro, várias embarcações de pesca, se encontra dentro da área do porto organizado, né? E nós temos diversas indústrias ao redor da área do porto. Para organizar isso aí, né, foi criada a coordenação, que agora somente nós temos a Divisão Nacional de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, que tem como atribuições, né, elaborar diretrizes para uniformização dos procedimentos da inspeção do trabalho na área portuária e aquaviária, supervisionar as atividades das coordenações regionais, analisar e consolidar os relatórios elaborados pelas coordenações regionais, propor intercâmbio com outros órgãos do poder público, entre eles o Ministério Público do Trabalho, colaborar na coordenação e organização das operações especiais de fiscalização autorizadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho e assessorar a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Já os órgãos regionais, coordenações regionais de inspeção do trabalho portuário e aquaviário, da Superintendência Regional do Trabalho, é regulamentado pela Instituição Normativa número 61, de 2006, e as coordenações regionais assessoram as chefias locais de fiscalização e de segurança e saúde no trabalho, executa a fiscalização do cumprimento das normas e condições gerais de proteção e segurança no trabalho portuário e aquaviário, nos portos, nas embarcações de passageiros, mercantes de pesca, nas plataformas marítimas, operações de mergulho. Dá para se ver que as coordenações têm uma larga atribuição aí, né? As coordenações também têm a função de inspecionar as empresas de navegação e de pesca, né? Atividades portuárias e subaquáticas, estaleiros e atividades conexas dos portos. Executações articuladas com outros órgãos e instituições, conforme o planejamento anual. Orientar trabalhadores, né? Sindicatos, empresas, sobre a legislação portuária e aquaviária, em consonância com as diretrizes da inspeção do trabalho portuário e aquaviário. Promover a verificação da regularidade do exercício profissional das diversas atividades dos trabalhadores portuários avulsos. Adotar medidas cabíveis em caso de infringência das normas legais. Existem também os grupos especiais de fiscalização móvel, né, no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e um dos grupos é o Grupo de Fiscalização do Trabalho Portuário e Aquaviário, de realizações em diversos estados, também contido na Portaria 2027 de 2013. Agora, qual a atuação da fiscalização do trabalho portuário e aquaviário? Vamos ver agora a atuação como auditor se insere nessas atividades. Né? O fluxograma da demanda social aqui, nós temos os sindicatos, por exemplo, a Federação Internacional dos Transportes, o ITF, com sede em Londres, né, que é um sindicato internacional, que normalmente recebe denúncias de navios de bandeiras estrangeiras e demandam as coordenações regionais, no caso, se o navio estiver em determinado estado, ele demanda o governo brasileiro e solicita a fiscalização da coordenação regional sobre essa embarcação. Né? Temos denúncias de trabalhadores, nós temos as metas também, estabelecidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Temos demandas do Ministério Público do Trabalho, federal, estadual, Polícia Federal, AGU, né? Demandas da Organização Internacional do Trabalho, do ADPC, da Marinha, do INSS, do Ministério da Saúde, para conseguir a finalidade aqui principal, que é a aplicação das normas legais de melhoria da contínua das condições de trabalho na área portuária, proporcionar um trabalho decente. Essas várias atividades são exercidas pela coordenação regional de inspeção do trabalho portuário e aquaviário. Inclusive também na elaboração e revisão das normas aplicáveis nessa área, como a NR 29, nós temos uma Comissão Nacional Portuária do Trabalho Portuário e Aquaviário. E tratamos de negociação tripartite, mesas de mediação, convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho, programas estaduais, atendendo programas estaduais de inspeções,
uma demanda social bem significativa. Agora, o trabalho portuário. A Lei 12.815, de 2013, ela dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União dos portos e instalações portuárias. Temos a Lei 9.719, que dispõe sobre as normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, instituindo as multas. Essa lei de 1998. A Lei 2.815 também trata da administração do porto organizado, né? E no artigo 17, inciso 6, fala que é função do porto organizado fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente. Temos o da operação portuária em si, do capítulo 5, fala que o operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que é efetuado. A figura do operador nos portos são empresas que têm autorização da autoridade portuária para realizar trabalhos no porto, né? Então, essas empresas, elas realizam o trabalho portuário, né? Devidamente credenciadas. O trabalho portuário, né? Essas empresas ou operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário, que é destinado a administrar o fornecimento da mão de obra do trabalho portuário e do trabalhador portuário avulso, né? Também treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo no cadastro. É a função do órgão gestor de mão de obra, que é composto pelos operadores portuários. Compete ao órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso, ele promove a formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, adequando aos modernos processos de movimentação de carga e de operação de aparelhos e equipamentos portuários. Então, há uma contínua melhoria dos equipamentos, né? Sempre que há melhoria dos equipamentos, esses trabalhadores têm que ser treinados, né? Eles têm que ser treinados para desenvolver seu trabalho com segurança e eficiência. O treinamento multifuncional do trabalhador portuário também, do trabalhador portuário avulso, compete ao órgão gestor de mão de obra. Também compete ao órgão gestor de mão de obra, zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho portuário avulso, submeter à licitação do porto propostas para aprimoramento da operação portuária e valorização econômica do porto. Temos o parágrafo 2º da Lei 12.815, esse artigo que nós estamos vendo, que ele estabelece a solidariedade do órgão com os operadores portuários, né, com as empresas que operam dentro do porto, pela remuneração devida ao trabalhador portuário, e agora inserida, né, indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Então, os operadores portuários, né, eles são solidários com o órgão, né, com o órgão gestor de mão de obra. Trabalhador portuário avulso, a Lei 8.630, ela estabelece que é aquele trabalhador sindicalizado ou não que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, do órgão, ou do sindicato da categoria. Né? Esses trabalhadores avulsos possuem igualdade de direitos com os trabalhadores com vínculo empregatício, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal. Agora, trabalhador que é trabalho portuário, vamos classificar aqui. Trabalho portuário é realizado a bordo das embarcações ou em terra. A bordo é realizado pela estiva, em terra pela capatazia. Aqui os serviços portuários estão tipificados na Lei 2.815, de 2013. Nós temos o serviço de capatazia, devidamente definido na lei, de estiva, que é realizado dentro do navio, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco. Estivador, que é o trabalho de estiva. Tem várias funções que realiza o estivador. Para cada função, um treinamento específico. Então, temos um guincheiro, que é aquele trabalhador que opera os guindastes, né? Os guindastes, durante as operações de movimentação de container, né? De cargas, né? Do navio.
tem que ser treinado, né, pelo órgão para realizar essa atividade. Né? Sinaleiro também tem que ser treinado pelo código de sinais. Né? Então, são várias atividades, todas elas têm um treinamento específico. Né? Tem a figura aqui da peação e contramestre de peação, que é justamente essa da figura que nós estamos vendo, que é fazer a amarração por essas hastes, né? A pear, amarrar os companheiros, né? Junto à embarcação para que eles não venham a tombar durante a viagem no mar, durante o trajeto da embarcação pelo mar. Temos na figura do portuário, que é o trabalhador que exerce sua função na faixa do cais, né? Não é na embarcação, né? Diversas funções exercidas pelo portuário básico, de lingada, amarrador, de granéis, capataz, o arrumador, né? Que é realiza mais trabalho de pátio, arrumador capataz, assistente operacional, arrumador balanceiro, que trabalha na balança, né? Fazendo as medições do peso das mercadorias, das cargas, das carretas, né? Temos os conferentes, né? Os conferentes de carga, temos chefe, plano, porão, ajudante, e o vigia portuário. A maneira está dizendo realiza a vigilância na área portuária, dentro da embarcação. Vamos fazer aqui um breve esquema. Então, a embarcação chega, é feita uma inspeção prévia na embarcação, verificada a certificação dos convés, dos agulheiros da embarcação. O operador portuário realiza a operação portuária, ele requisita mão de obra ao órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor de mão de obra promove a escalação, né, dos ternos requisitados, das equipes que vão trabalhar na descarga desse navio ou no carregamento desse navio. O efetivo de TPA, de trabalhador portuário avulso, executa a operação sob o comando do operador portuário, de acordo com uma jornada específica, do acordo coletivo, normalmente 8 horas, com intervalo de 11 horas. E o operador portuário, após as operações, repassa ao órgão gestor de mão de obra, salário e encargos sociais. O órgão paga os trabalhadores avulsos, recolhe os encargos sociais. E a coordenação regional, aqui, regional, fiscaliza, né, durante as operações, a figura do operador portuário, se está cumprindo a norma regulamentadora 29, de segurança e saúde do trabalho portuário, e fiscaliza o órgão gestor de mão de obra, né? Fiscaliza se a escalação está sendo feita dentro dos critérios justos, né, previstos no acordo coletivo, e as verbas também, se foram pagas de acordo com o que foi ajustado. Né? Agora, quais são os riscos no ambiente portuário? Diversos riscos ocorrem no ambiente portuário, até pela complexidade que nós temos desse ambiente. Né? Então, nós temos ruídos, nós temos diversas máquinas, guindastes, empilhadeiras, carretas circulando diariamente nos portos, caminhões, trem de carga, veículos em geral, né? Produtos químicos diversos, coque de petróleo, asfalto, combustíveis inflamáveis, onde a siderúrgica tem BTX, que é o benzeno, chileno e tolueno. Temos o frio nas câmaras frigoríficas, temos as poeiras minerais, sílica do carvão mineral, alguns portos, como aqui, como o Porto do Pecém, nós temos carvão mineral. Nós temos radiação dos scanners, né, onde as mercadorias são historiadas. Temos o risco ergonômico, temos o trabalho em altura em espaço confinado, temos risco de desmoronamento de granéis sólidos no porão do navio, especificamente na região norte, né, temos identificado deslizamento de portos, então diversos portos lá naquela região já sofreram deslizamento, né, com grande prejuízo e fatalidade. Por exemplo, Porto de Chibatão, no Amazonas, né, em Manaus, Santana, Porto de Santana, no Amapá, e em Porto Velho também. Né? Principais tipos de acidentes na área portuária: aprisionamento de dedos e mãos, quedas de altura, problemas musculares, né? Problemas ergonômicos, devido à movimentação de carga pelos trabalhadores avulsos e
dos trabalhadores portuários. De uma forma geral, né, os acidentes de trabalho no país, o Brasil é o quarto colocado mundial, né, em acidentes de trabalho. 15º em acidentes gerais, ocorre uma morte a cada 3,5 horas, 8 mortes por dia, 83 acidentes e doenças ocupacionais a cada hora. Em 2009, foram 723 mil acidentes de trabalho registrados. Atualmente está na faixa de 700 mil acidentes de trabalho. Então, esses acidentes têm um custo social muito grave e reflete diretamente também consequências econômicas, né? Além do dano social, inquestionável, né? Nós temos gastos previdenciários com esses acidentes, né? Segundo o INSS, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, são 14 bilhões por ano, né? Se somados as despesas com a área de saúde, que seria esses acidentados que têm que realizar cirurgias, nós temos esse custo chega a 56 bilhões de reais. A arrecadação com o antigo seguro acidente de trabalho é de 8,9 bilhões de reais em 2009. Quais são as normas aplicáveis? Artigo 7 da Constituição Federal dispõe, no inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Especificamente na área portuária, nós temos a Convenção 152 da OIT, né, que trata da segurança e higiene dos trabalhadores portuários. Essas são a base legal de atuação da fiscalização do trabalho na área portuária e aquaviária. Com base nessas normas, né, foi elaborada a norma regulamentadora 29, da Portaria 53, de 17 de dezembro de 97. Essa norma, ela traz mais de 619 itens, né, para fiscalização pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos a norma regulamentadora número 30, né, que seja o trabalho aquaviário, que nós não vamos tratar aqui, nós vamos tratar especificamente do trabalho portuário, só para citar. O anexo 1 trata da pesca comercial e industrial, e o anexo 2 trata de plataformas e instalações de apoio. Mas o que a NR 29 busca? O que é que ela busca, né? A NR 29, ela trata de uma forma de prover, né, a mão de obra, né, treinamento para a mão de obra, né, novos métodos de trabalho, procedimentos de trabalho, que devem ser realizados nessa área portuária, pelos trabalhadores e pelas empresas que realizam serviço nessa área. Tratam também das máquinas e equipamentos, né, e também do meio ambiente de trabalho, né, tentam organizar o meio ambiente de trabalho, tudo com a finalidade de obter um ambiente de trabalho seguro e saudável, prover uma redução dos acidentes de trabalho e proporcionar uma sustentabilidade desse ambiente, né, de trabalho para as empresas e para os trabalhadores, para a sociedade em geral. Quais são as principais normas utilizadas? Além da norma regulamentadora 29, nós utilizado bastante a norma regulamentadora 9 e a norma regulamentadora 7. Como vocês podem ver, é uma engrenagem, né? A norma regulamentadora 29, ela não trabalha sozinha. Ela é uma engrenagem complementada com diversas NRs. O ambiente de trabalho da área do porto é diversificado. Então, nós podemos aplicar diversas NRs, né? 10, 12, 15, 16, 17, parte de ergonomia, 18, parte de construção civil, né? Essas são as principais e outras diversas normas podem ser aplicadas no ambiente portuário. A gestão da segurança no trabalho portuário pela NR 29, nós temos a implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, reconhecendo os riscos físicos, químicos e biológicos desse ambiente de trabalho. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR7. Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, SESP, composto de técnico de segurança, engenheiro do trabalho e médico do trabalho. E a Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho Portuário, né, CPATP. Além do plano de controle de emergência, né, que toda a área portuária tem que ter, e o plano de ajuda mútua. Né. Temos também que a NR 29 estabelece condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, através de instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, locais de repouso e aguardo de serviço. Tudo isso para fazer a gestão da segurança e saúde no trabalho portuário. Além dessas normas, dentro da NR 29 também tem um regulamento do porto. Então, todo porto tem que ter um regulamento para que essas ações se desenvolvam de uma forma coordenada, né? Ações ambientais de prevenção de acidentes. Algumas situações aqui de problema, né?
Então, aqui, uma escada de acesso à embarcação está previsto na NR29, por exemplo, que essa escada tem que ser apoiada em terra, né? E tem que ter um dispositivo de rotativo. Aqui não há nada disso. E o trabalhador aqui, no caso, tem que pular a escada. Não tem rede protetora, não tem guarda-corpo de proteção. Um exemplo de para ver o risco que estava ocorrendo aqui esse trabalhador. Aqui uma escada já dentro da norma, né? Então nós vemos, está apoiada em terra e com um dispositivo rotativo aqui e com rede protetora. Aqui é um exemplo do atendimento da norma regulamentadora 29. Outro exemplo, né? A rede protetora. Nós tivemos recentemente, em 2014, uma nova regulamentação para boegas, né? Que são esses equipamentos que recebem copo de petróleo, aqui um exemplo é copo de petróleo, né? Granéis, né? Por exemplo, né? Então a moega agora, aqui existe um trabalhador que ele fica monitorando a descarga do produto, né? Na carreta. Então agora tem que haver uma proteção coletiva para esse trabalhador, né? Uma cabine fechada, né? Então nós temos um ar-condicionado, escada de acesso adequada, instalações elétricas em bom estado, assento ergonômico. Então aqui há muita dispersão de poeiras que, sem uma proteção adequada, esses trabalhadores podem sofrer problemas, né? Então essa norma já está valendo, é o item 29386.3 da NR29. Então as moedas têm que se adequar a esse item, né, desde julho, né? Alguns acidentes com moega, né? Aqui foi em Pernambuco, né? No Porto de Suape. Então essas moedas têm que ser vistoriadas também anualmente para saber como é que está o estado de corrosão dessas moedas, né? Para saber se ela pode receber as cargas que são utilizadas normalmente. Outro exemplo, um equipamento portuário, dentro daquela abordagem da NR29, nós temos aqui um balancinho. Então esses equipamentos portuários têm que ser devidamente identificados, né? Esse aqui não está identificado, não tem a carga máxima de operação, você tem um guincho sem trava de segurança, então está totalmente fora esse guincho desse, não, está duvidoso qual é a carga que ele pode operar dentro do porto. Não há rastreabilidade desse equipamento. Outro risco, né, que poeiras, né? Então, a norma prevê umidificação dessas cargas para evitar uma dispersão de poeira e venha a prejudicar o ambiente portuário e os trabalhadores, né? Aqui são a área do piso do porto, com depressões, né, que prejudicam a circulação de máquinas e equipamentos. Isso aqui não pode haver em área portuária. Há um fluxo permanente de carretas, né? Então, qualquer tipo de depressão pode causar um acidente, né? Aqui um exemplo de a falta de sinalização. Foi feito um serviço e não foi sinalizado adequadamente na área portuária. Mais um exemplo. Aqui, dentro da área portuária, há uma constante movimentação de carretas com containers. Então, esses containers são certificados pela Organização Marítima Internacional e as travas de acoplamento, essas travas do twist lock, nas extremidades das carretas, existe equipamento chamado twist lock, que tem que estar devidamente certificado por norma do Inmetro, né, com selo de identificação. Caso não tenha essa certificação, essas carretas não podem operar, pode causar acidentes graves nas vias onde ela circula, né? A carreta saindo da área portuária e um problema, né? A carreta estava com a parte já defeituosa. Alguns tipos de carreta utilizada, né? Que utiliza algumas barreiras para evitar que o container saia fora da carreta. Dentro da área portuária, como existem guindastes, equipamentos envolvidos em energia elétrica, então esses trabalhadores que realizam a manutenção desses equipamentos e serviços elétricos dentro da área do porto têm que ter um devido treinamento pela NR10. A título de exemplo, em 2014, a Pracopel ela divulgou essa estatística de acidentes. Em torno de uma média de 50 acidentes fatais ocorrem com choque elétrico no país, né? Dados dessa ONG, né? É bastante significativo o número de fatalidades nessa atividade. Essa estatística aborda tanto a parte laboral como outros tipos de acidentes, né? E por incrível que pareça, nós temos aqui uma estatística geral, né?
em que mostra que o Nordeste, 42% dos acidentes ocorrem na região Nordeste. Em segundo lugar, vem a região Sudeste. Dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho, em área portuária, às vezes nós deparamos com reforma de embarcação. E aqui foi o embargo de uma obra, de uma reforma de embarcação, dentro de um porto, aqui na região Nordeste, em que as condições estavam recebendo denúncias de que estava bastante precário, pela venda quadro elétrico aqui totalmente improvisado, né? Aberturas na área, várias aberturas, né? Fiação elétrica, tendemos aqui lanternas, sinal que a iluminação estava precária na área. Parte de elétrica também, por exemplo, uma obra em um porto lá. Então, comumente ocorrem obras em porto. Isso aqui foi o embargo de uma obra em Manaus. Falta de aterramento elétrico aqui. Existia um aterramento, mas o fio não estava devidamente colocado, né? Não estava aterrado. Quadros elétricos sem indicação de circuitos, sem dispositivo diferencial, né? Sem o DR, sem a identificação dos circuitos elétricos. Né? Essa aqui é a atuação da fiscalização da Auditoria Fiscal do Trabalho. Esse aqui é um quadro elétrico improvisado, estava sendo utilizado, né, por uma embarcação. Você vê aqui tijolos aqui, totalmente abertos, expostos a caso de chuva, né, sem nenhuma proteção, né, sem nenhum índice de proteção. Né, e depois da inspeção do trabalho, realizar a fiscalização, né, a adequação à norma. Então, nós temos aqui um acidente, né, um quase acidente, né, para demonstrar a importância das fiscalizações nessa área para prevenir acidentes desse tipo. Né? Então, esses dispositivos twist lock, que fica nas extremidades das carretas, tem que ter certificação e tem que ser inspecionado regularmente. Manutenção adequada, né? Tem que ter um plano de manutenção, né? Já previsto pela norma regulamentadora 12, profissional habilitado para essas empresas. Então aqui, no caso, o container soltou-se, né? Dentro de uma área portuária, e do outro lado vocês podem ver que estava trafegando o trânsito de tanque de combustível, caminhão-tanque de combustível. Né? Então, não sei se poderia ter havido um acidente grave aí, né? Caso esse container caísse por outro lado. Aqui um acidente fatal investigado, né? Em 2004, em que foi observado aqui um container que estava danificado. Essa célula indica onde é que estava a localização do container, né? Os trabalhadores estavam realizando serviços aqui em cima, monitorando a descida do spreader, né? E houve um acidente fatal. Esse acidente fatal fomos observar os equipamentos utilizados pela empresa, e os equipamentos não eram equipamentos certificados. Daí, não era adequado para a carga de utilização. Né? Então, chegaram até a ser utilizados algumas vezes, mas eles chegaram após determinada utilização e veio a romper, fadigar, né? Porque eles não tinham certificação. Então, aqui nós temos um exemplo de manilhas certificadas. Então, esses equipamentos da área portuária, né? Por exemplo, a manilha, né? Tem que estar de acordo com a norma brasileira 13.545. Não pode ser utilizado equipamento improvisado em área portuária. Então, tudo isso foi gerado, esse acidente foi gerado por esse equipamento, essa peça, né? Esse equipamento não certificado, improvisado. Isso aqui após a interdição da fiscalização do trabalho, a empresa comprou manilha de acordo com a norma, essa norma que vocês estão vendo. Então, dentro da área portuária, também utilizando a NR11, a NR12, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, todo equipamento de transporte com força motriz própria tem que ter um treinamento específico para aquele equipamento. Né? Porque cada equipamento é um fabricante diferente, né? Tem controles diferenciados. Né? Utilizar ou fornecer material didático, escrito ou audiovisual. Então, após o treinamento, esses trabalhadores têm que ter um material didático adequado, tem que ter um certificado desses participantes desse treinamento e tem que ter uma avaliação. Nossa nova norma NR12 prevê que esses trabalhadores têm que ser avaliados sua capacidade, né, após o treinamento. Dados de 2011 sobre marcas e equipamentos, que faziam uma parte da NR12,
sobre equipamentos, de 2011 a 2013, ocorreram 172.115 acidentes, segundo o dado do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, esses acidentes foram 358 mortes, 10.710 amputações, 32.730 fraturas, né? Além de muitas outras lesões graves constatadas. Mas aí existe agora no Congresso um projeto legislativo, que é o PDS 43/2015, né? Que ele quer sustar a norma regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho. Isso é muito grave, muito grave essa situação, né? Porque essa norma, desde que foi instituída, ela vem reduzindo os acidentes de trabalho. Ela foi implantada em 2010, então de 2011 para cá, a estatística vem demonstrando que houve uma redução de 23% dos acidentes registrados com comunicação de acidente de trabalho. Isso foi uma queda de quase 20 mil acidentes de 2011 para cá. A norma está atendendo para que ela veio. Então não há necessidade de sustar uma norma se ela está atendendo. Então aqui no site do Senado, né, que vocês podem votar não à sustação da NR12 através desse site do Senado Federal, que é o PDS 43/2015. Continuando, nós temos os equipamentos de proteção individuais, né, utilizados na área portuária, tem que ser substituído, né? Muitas vezes tem muito material de sujeira, né? Então esses vestimentas, EPIs, né, tem que ser substituído com frequência e treinado o trabalhador para o seu correto uso. Operações de cargas devem ser orientadas por sinaleiro habilitado. De acordo com a NR 29, né, todo sinaleiro, que é o trabalhador que opera dentro do porto, realizando as sinalizações para o bicheiro, né, os trabalhadores que estão na estiva, né, tem que ter um treinamento adequado sobre o código de sinais de mão nas operações de guindar. E as luvas que eles utilizam tem que ser luvas claras, para que toda sinalização possa ser observada pelo guincheiro. Né? Nas operações noturnas, o sinaleiro deve portar luvas claras e colete com material reflexivo. Né? Então, aqui durante a operação, esse sinaleiro não estava com material reflexivo, né? Estava com rádio comunicador, mas não estava com a roupa adequada. Então, ele poderia sofrer um acidente porque o guincheiro não poderia não ver ele durante uma operação. Não estava com adequada visibilidade. Então, esse aqui é um trabalhador com as faixas reflexivas, né? Você vê que ele fica bem visível, né, durante as operações. Né? Outro item importante dentro do porto é a iluminação do porto, certo? Então, a iluminação do porto, a iluminação mínima tem que ser de 50 lux. E a parte de primeiros socorros, né? Então, normalmente, o porto tem que ter também uma ambulância para prover, em caso de emergência, o deslocamento desse trabalhador para um centro mais avançado. Então, diversas operações ocorrem dentro do porto. Por exemplo, essa operação aqui, o container está sendo retirado da embarcação e o trabalhador retira o lote, ou castanha, né? Isso aqui é a castanha, que ele retira, né? Aproximadamente 3 quilos, né? Então, aqui um acidente com a castanha estava aqui nessa escotilha. Quando foi movimentar a escotilha, essa castanha bateu aqui no costado da embarcação e o trabalhador estava subindo a embarcação, caiu na cabeça do trabalhador. Então, daí é importante utilizar equipamento de proteção individual, capacete de segurança, né, para prevenir acidentes desse tipo. Então, por aqui foi esquecida uma castanha na embarcação e ela veio a cair justamente na cabeça do trabalhador. Trabalho em altura, muito realizado pela área portuária, né? Todos os trabalhadores têm que ter treinado de acordo com a INR 35, né? por instrutores qualificados, né? E o treinamento é bianual. Então, aqui, os trabalhadores realizando trabalho em altura, né? Os trabalhadores portuários avulsos, aqui na movimentação do container. Os equipamentos têm que ser sinalizados, né? Devido à sinalização. Isso aqui é um spreader, né? Tem que ter a carga máxima de trabalho e tem que ser inspecionados anualmente por um profissional habilitado, inscrito no Conselho Regional de Engenharia, no CREA. Equipamentos danificados têm que ser retirados de operação, né? E aqui são os itens da norma que obriga os equipamentos terrestres de guindar e os acessórios de carga vistoriados e testados. Tem que ser vistoriados e testados. E um cronograma de vistoria anual. O spreader automático, nós temos spreaders automático, né, e manual. Esse aqui é o spreader
manual, né? Isso aqui é um spread automático. Importante o número de identificação desse spread para poder ter uma rastreabilidade desse equipamento, para saber se realmente ele está sendo vistoriado. Então, um profissional habilitado. Pode observar que tem vários tipos, tem correntes, tem cabos, né? Tudo isso faz parte do equipamento. E ele pode sofrer corrosão, né? Então, essas peças podem sofrer corrosão e causar um acidente. Desgaste, corrosão ou desgaste, prejudicar o desempenho do equipamento. Mas agora, além de uma redução bastante, uma modernização dos portos, é utilizado o spreader automático, né? Então, aqui uma visão de spreaders automáticos, não há necessidade do trabalhador subir no container, né? Então, automaticamente eles se ajustam, eles travam no container e realizam a manobra, carregamento ou descarregamento dele na embarcação. Dentro da área portuária, como eu falei, é importante a iluminação. Então, o projeto de iluminação da área do porto, isso aqui é um exemplo do Porto de Fortaleza, foi feito um projeto de iluminação em toda a área do porto, implantando torres de iluminação, de forma a eliminar o máximo possível as sombras no ambiente portuário. Dessa forma, prevenir, melhorar a visibilidade, né, das operações e prevenir acidentes de trabalho. Então, dentro da nossa norma regulamentadora, né, nós prevemos proteção contra incêndio e explosões, né? Inclui especialmente a proibição de fumar, o controle de fontes de ignição, de calor, aterramentos elétricos necessários, bem como a utilização de equipamentos elétricos adequados à área classificada, né? Então, se compõe junto com a NR20 para verificar essas áreas classificadas, né? E ver a adequada proteção contra incêndio e explosão dentro da área portuária. Então, dentro da área do porto, né, nós temos a área de tancagem, aqui, né, e o pier, onde todo o combustível para o estado, ele é descarregado aqui nessa área do pier e é movimentado, né, para a armazenagem na área de tancagem. Daí a necessidade do plano de controle de emergência para essa área, né, devido à grande quantidade de combustível, né, para prover o estado, né, esses combustíveis, né, então tem que ter o adequado plano de controle de emergência, com equipamentos, com canhões, né, e com mangueiras adequadas. Bombas de combate a incêndio, né, devidamente historiadas, né, com a principal e a reserva, né, para não ter problema de nunca faltar equipamento para combater o incêndio. Acidentes com inflamados. Isso aqui são acidentes em Aracaju, né? Os acidentes com inflamados são bastante graves, né, muitas vezes fatais. Aqui um acidente na área portuária entre um vagão inflamável e um caminhão com GLP, né? É um acidente bastante grave que poderia ter gerado um acidente químico ampliado, né? De acordo com a Convenção 74 da OIT. Aqui já foi um acidente de grandes proporções. E ocorreu agora dia 12 de agosto de 2015. Foi em Tianjin, na China, né? 4.000 veículos, uma perda material incrível, né? E várias mortes. Grande número de fatalidades nesse acidente na China. Aqui uma área em maio de 2015, antes do acidente e após o acidente, né, com a devastação de toda a área. Daí a necessidade de um adequado plano de controle de emergência para evitar acidentes desse tipo. Então, plano de controle de emergência, né, plano de ajuda à multa, com periodicidade de treinamento simulado e treinamento específico sobre operações com produtos perigosos. Exemplo de porto organizado. Nós temos aqui o exemplo do porto sinalizado, né? Então, nós temos que dentro da área portuária a sinalização é muito importante. Então, tem que ter a faixa de movimentação de circulação de pedestres, de equipamentos. Toda a área portuária tem que haver uma sinalização. E, inclusive, quando há obras, né? Então, é muito comum a realização de obras dentro da área portuária. O porto ele não pode parar. Então, a circulação, mesmo com a obra, a circulação de mercadorias, de carretas, de equipamentos. Então, essa área tem que ser sinalizada, tem que ser avisado, tem que haver uma adequada sinalização da obra que está ocorrendo dentro da área portuária. Durante a operação, né, então, há necessidade de resgate, né? Então, tem que haver um equipamento adequado para que haja algum resgate, caso ocorra um acidente. Então, tem que estar sempre disponível, né, marcas para haver um container desse tipo aqui, para
resgate do trabalhador dentro da embarcação, né? E uma ambulância para prover o imediato atendimento. Aqui é um estudo de caso de bobinas de aço, né, no Porto de Pecém. Só para a gente ter uma noção, a amarração de bobinas, o desenvolvimento da indústria de bobinas aqui no estado do Ceará, algumas empresas importavam esse tipo de bobina, só que a movimentação delas estava causando acidentes. Então, a gente foi verificar o tipo de amarração, né, o tipo de fixação dessas bobinas, né, e as cintas, né, os cabos de aço, eram fixados em pontos com resistência ignorada. Não havia um planejamento adequado, um projeto adequado, né, de amarração para essas bobinas, né. Então, dá para verificar aqui pontos que eram para lona, né, sendo utilizado para fixar bobinas de 10 toneladas, 20 toneladas. E a estatística de acidentes no estado do Ceará, a partir de 2009, houve uma elevação também na parte de trânsito, devido ao elevado número de carros, né, aumentou o número de acidentes. Né. Isso mostra 2002 a 2010, né, região Nordeste, crescente o número de acidentes, né. Dentro da área portuária, a maioria das cargas eles saem do porto. Então, a norma NR29, né, do I 29393, ela fala que as cargas transportadas por caminhões ou carretas devem estar peadas, né, ou fixas de modo a evitar sua queda acidental. E os veículos que realizam operações portuárias dentro do porto, né, têm que possuir a sinalização sonora e luminosa adequada para a manobra de marcha ré. Então, esses dois itens têm que ser observados pelas carretas, pelos caminhões, né, que circulam dentro do porto. Então, com base nessa norma, né, a gente viu que os caminhões eles têm esses parâmetros físicos aqui, né, na movimentação de carro, tem velocidade, forças, né, tem energia cinética, né, devido à movimentação, acelerações. Nas curvas nós temos a aceleração centrípeta, nós temos as vibrações devido à estrada, né, irregularidades na estrada. Então, tudo isso pode causar forças, né, dentro lá das bobinas, na movimentação das bobinas, da carga. Daí a necessidade de uma amarração correta, né. Então, aqui um exemplo da atuação das forças, né, ela ocorre tanto para frente como para trás, como nas laterais. Então, ela tem que estar devidamente amarrada, né, para combater essas forças. Um estudo adequado na diretiva europeia estabelece que a essas cargas, as amarrações realizadas na carga tem que ser dimensionada, por exemplo, para frente tem que aguentar o peso da carga, para frente e para trás tem que aguentar o peso da carga, essa amarração. E nas laterais tem que ser dimensionado para aguentar 50% do peso da carga. Esse é um padrão para amarração de carga, para que a carga se desloque com segurança. Então, com isso, vai evitar deslizamento, inclinação e queda da carga e trepidação da carga. Se uma carga não for bem distribuída, pode ocorrer o que a gente pode ver aí, está vendo aí. Mas diz que o burro não é ele, não. É quem colocou a carga, né? Acidentes ocorrem, né? Devido à observação, não é só observação, né? Devido à amarração, né? Esse aqui é um acidente que aconteceu aqui na nossa área, né? A bobina aqui pesava 10 toneladas, que era da bobina. Por sorte, não houve fatalidade nesse acidente. Não foi grave. E, com base nisso, nós fizemos o primeiro seminário de segurança no transporte de cargas, aqui no estado do Ceará, com várias empresas de carga, né? Foram feitos treinamentos com os trabalhadores, né? E as carretas foram dimensionados pontos de fixação, né? Então, foi feito um projeto por profissional habilitado, por engenheiro mecânico, nessas carretas, e foram devidamente providenciados pontos dimensionados para a fixação dessas bobinas. Então, aqui um exemplo, né? O ponto de fixação, né? Aqui o ponto de fixação, cabos de aço, né? Então, não é mais utilizado esses pontos aqui que é para a lona, mas existe um ponto dimensionado para a carga, justamente para que haja uma segurança na movimentação dessa carga. E muitas vezes o próprio condutor não sabia qual era o peso que estava levando. Situação após intervenção da fiscalização do trabalho e segurança e saúde do trabalhador. Aqui uma carreta, durante uma fiscalização na BR, que nós observamos que a carreta já estava adequada, já com as orientações já dentro da norma
orientação. Então, o porto do PECEM já ele pede um projeto, qualquer empresa que for operar lá dentro, para movimentar a carga, tem que ter um projeto de amarração. Isso é a fiscalização do trabalho atua em si. Então, durante a movimentação de carga, tem que haver o devido isolamento da área, né, para evitar acidente, né, acesso às carretas, através do acesso, tem que ter um acesso seguro, né, uma plataforma adequada, uma escada, né, e esse é um acidente que ocorreu no Amapá, né, com o deslizamento de um porto, tipo comum de acidentes que está ocorrendo lá na região amazônica, né, que são desmoronamento, né, de portos, porque as cargas são muito altas, são elevadas, né, muito peso, e não há uma devida prevenção, né, um estudo adequado, um estudo geotécnico adequado dessas áreas. Então, houve lá um transporte de produtos de mineral, de ferro, e houve um desmoronamento lá do porto e vitimou 6 trabalhadores. Né? Então, esses aqui são os familiares das vítimas, né? Lá fora, aguardando o resgate dos trabalhadores. Alguns não foram encontrados. Isso aqui era na beira do rio Amazonas. Bem, pessoal, sem prevenção não há segurança. Né? Confúcio já dizia, em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação prévia. E sem tal preparação, o fracasso é certo. Eu queria colocar aqui que a fiscalização do trabalho tem um acordo firmado desde março deste ano, né? Justamente para a gente prover uma melhoria das condições de trabalho, uma fiscalização mais adequada, né? Condições materiais da fiscalização, para que toda a auditoria possa prover, né? Realizar seu trabalho com eficiência, né? Com eficácia. Né? Bem, pessoal, muito obrigado. Meu nome é Franklin Rabelo de Araújo. Se quiser algum contato, está aí meu e-mail e meu telefone.